Últimas notícias do São Paulo, tempo de recuperação do Oscar, Ferrarese volta antes do previsto, São Paulo sendo acionado pela Justiça por conta de cantos homofóbicos e também uma polêmica envolvendo um atacante e uma dívida que o São Paulo agora vai ter que pagar. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube, só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos aqui no canal e também lá no nosso grupo do WhatsApp, inclusive as informações a gente lança primeiro sempre lá para os membros do canal. Então, se não está aparecendo para você a opção na tela, seja membro, aqui embaixo na descrição. Mandar um abraço para a Lígia, ela que também se tornou membro do nosso canal aqui recentemente, já está se inteirando lá com o pessoal, então mandar um abraço para ela aí, que é a nova membro do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Qual que é o tempo de recuperação do Oscar para ele retornar aos gramados ainda nesta temporada? E a gente pode dizer que tem sim um certo risco dele não atuar mais em 2025, eu vou te explicar por quê. O Oscar ele teve a lesão na panturrilha esquerda uma lesão muscular. O São Paulo não divulga o grau, de acordo com o que eu conversei com algumas pessoas, é grau 2. Com isso, é uma lesão um pouco mais específica, um pouco mais, eu não diria grave, mas é um pouco mais complexa do que se fosse grau 1. Então, por conta disso, o tempo de recuperação do Oscar está de 4 a 6 semanas. E estamos no dia 14. E o Campeonato Brasileiro vai até o dia 7 de dezembro. Então, se a gente for colocar 1 mês e meio, é basicamente o fim da temporada, né? O Oscar voltaria ali num cenário muito positivo nas últimas 3 ou 4 rodadas das 11 que o São Paulo ainda terá pela frente. Então, e ainda tem uma questão de condicionamento físico, de preparação, até que ponto ele vai estar 100% depois de um tempo alto de inatividade, por mais que ele tenha ido para o banco de reservas nos últimos 2 jogos, ele não jogou, então ele não joga desde o confronto contra o Corinthians, então praticamente ele vai voltar quase que depois de 6 meses, basicamente, sem jogar. Então, até que ponto o Oscar terá condições de realmente jogar pelo São Paulo nessa temporada? Porque se a gente for pegar de 4 a 6 semanas, praticamente está fora. Num cenário muito promissor dele realmente cumprir as 4 semanas, ele voltaria na metade de novembro. Ainda ali teriam alguns jogos a serem disputados, mas é bem pouco, né? Eu estou até com um dado bem interessante que eu vi no Transfer Market, que a gente vai trazer. O São Paulo jogou 55 jogos na temporada até o momento. O Oscar foi ausência em 35. De 55, 35 o Oscar foi ausência. Foram 67 dias por conta de uma lesão na coxa, a primeira lesão na coxa ele ficou fora de 15 jogos. Depois 34 dias, que são 3 jogos, por conta de uma lesão muscular. 74 dias, ou seja, 17 jogos por conta das fraturas nas vértebras. O Oscar, que em 2025 não conseguiu ajudar o São Paulo Futebol Clube, o que você acha disso tudo? Deixa aí nos comentários. O Ferrarese pode voltar para o São Paulo contra o Grêmio. A previsão anterior era que ele não jogasse contra o Grêmio, estava praticamente fora e certa a sua ausência aí contra o Grêmio. Só que o que aconteceu? A Venezuela tinha um amistoso marcado com o Belize lá nos Estados Unidos para essa terça-feira. Porém, o amistoso foi desmarcado, foi cancelado. E com isso, o Ferrarese já está retornando imediatamente ao Brasil. E aí existe uma expectativa de, ainda nesta terça-feira, ele participar de um treinamento ou, no mais tardar, na quarta-feira também fazer uma atividade. Ele jogou durante os 90 minutos na última partida da Venezuela contra a Argentina. Então ele tem condições de jogo e essa partida foi só na sexta-feira. E o São Paulo joga na quinta, então não seria um problema o cansaço, o ritmo de jogo ele tem, mesmo depois de ter voltado de uma lesão no adutor da coxa, que o tirou de 3 partidas, né, se eu não estiver enganado. Ele perdeu os 2 jogos contra a LDU, perdeu contra o Ceará, aliás, mais, né, perdeu também contra o Fortaleza, foram 4 jogos que ele acabou ficando de fora. Contra o Palmeiras ele voltou, ficou no banco, apesar de não ter jogado, mas não conta aí para essa estatística, porque ele estava entre os relacionados, foi mais uma opção do Crespo de não utilizá-lo. Ele jogou os 90 minutos, então vai ter ritmo de jogo, condição, vai estar descansado, vai depender também, né, dos Estados Unidos para o Brasil, uma viagem cansativa, pode ser que ele tenha alguma fadiga, alguma coisa nesse sentido, mas
ele deve pelo menos estar no banco de reservas para a partida contra o Grêmio. São Paulo enfrenta o Grêmio na próxima quinta-feira, jogo às 9h30, jogo à noite, então né, ainda o São Paulo tem o treinamento de terça-feira, tem o treinamento de quarta-feira, viaja da quarta para Porto Alegre, quinta-feira, só à noite, que vai jogar contra o Grêmio. Então, por mais que ele não seja titular, ele terá condições de jogo. E aí, eu acredito até, eu no lugar do Crespo, ele tendo condições de jogar, eu jogaria com o Ferrarese entre os titulares, não gosto do Alan Franco atuando ali pela direita, acho que é um dos jogadores que não vem bem há um tempinho já, eu começaria a pensar aí no Alan Franco como reserva, mas nada como descartado, nada nesse sentido, muito pelo contrário, tá, gente? Acho que é importante até pro próprio jogador, né, falar, opa, né, tô perdendo espaço, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar para ti, porque o Alan Franco é um baita de um zagueiro, um ótimo zagueiro, o São Paulo acertou na sua renovação, mas só para dar aquele sustinho, sabe, um Ferrarese, Luiz Gustavo e Sabino contra o Grêmio, para dar também um sustinho no Arboleda, que não vem bem, o São Paulo, pô gente, o São Paulo fez um bom jogo defensivamente contra o Fortaleza e contra o Palmeiras foi uma catástrofe, mas é só minha opinião, quero saber a sua nos comentários, mas Ferrarese está de volta e estará entre os relacionados para enfrentar o Grêmio. Uma boa notícia, mais um reforço que o São Paulo terá aí para esse confronto importante contra o Grêmio. O São Paulo precisa urgentemente dos 3 pontos. O São Paulo perdeu os 2 últimos jogos em casa, contra o Ceará e contra o Palmeiras. Então vai ter que buscar fora, vai ter que buscar contra o Grêmio e vai ter que buscar contra o Mirassol. É difícil? É difícil pra caramba. Mas ninguém mandou perder ponto em casa, então vai ter que correr fora. Não tem jeito, o Campeonato Brasileiro é assim, é cruel. O São Paulo tem que correr porque precisa buscar vaga para a Libertadores da América. Eu não quero, pelo amor de Deus, nada mais catastrófico do que fazer uma cobertura anual de Copa Sul-Americana. Pelo amor de Deus. Bora continuar trazendo ainda mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube? São Paulo deve ao Cuiabá 1 milhão por conta da escalação do Gustavo Santana. E a gente vai explicar todo esse imbróglio, toda essa situação. Informação que foi dada primeiro pelo Vene Casagrande, a gente confirmou e vai trazer mais detalhes. No vídeo da manhã de segunda-feira, até a gente tinha falado, né, que o São Paulo estava estudando a possibilidade de comprar ou não o Gustavo Santana, porque ele é um jogador que tem tido destaque agora, mas o São Paulo ainda não sabe se vai adquiri-lo. Eu trouxe até os valores que foram confirmados pelo Vene, que é 700 mil por 60% dos direitos do jogador, que está emprestado pelo Cuiabá até o final da temporada. Só o que acontece? O jogador ele atuou contra o Cuiabá, que é o clube que ele está emprestado, numa partida que o São Paulo empatou em 1-1, e ele jogou, né, teve ali minutagem. E aí no contrato está estipulado que caso o jogador atue contra o seu ex-clube, é uma prática normal no futebol brasileiro. O São Paulo teria que pagar R$1 milhão para poder utilizá-lo. E essa informação passou despercebida pelo São Paulo. Até eu fui questionar algumas pessoas que me afirmaram que eles até sabiam dessa cláusula, será mesmo? Mas sabiam dessa cláusula, só que na interpretação deles não valeria para a base. Só que para o sub-20 no caso, né? Só para uma partida no profissional, sendo que o Cuiabá, por exemplo, está na Série B. Mas o Cuiabá fala que não tem nada a ver com isso, que é realmente que vale também para o sub-20 e acionou o São Paulo na justiça, ali na CBF, né, uma ação na CBF, não é uma justiça desportiva, né, julgado e tudo, foi uma denúncia feita para a CBF tem um órgão ali que cuida aí dessas dívidas dos clubes e fez essa ação contra o São Paulo cobrando o pagamento de R$1 milhão. E também o Cuiabá alega, através da figura do Cristiano Drest, que é o homem forte ali do Cuiabá, que cuida de tudo do Cuiabá, de que não haverá a venda do Gustavo Santana ao Cuiabá se o São Paulo não fazer o pagamento e a quitação desse R$1 milhão. Então, caso o São Paulo queira a compra do Gustavo Santana, terá que pagar esses R$1 milhão que vai ficar devendo contra o Cuiabá e vai ter que pagar também os 700 mil dos 60% dos direitos do jogador. Rapaz, essa quando a gente acha que nada pode realmente mais nos surpreender dentro do São Paulo, acontece isso na base, passou totalmente batido, ninguém leu a cláusula corretamente, ninguém questionou o Cuiabá, né? Ó, Cuiabá, a gente tem essa cláusula aqui, vai ter o sub-20, será que a gente tem alguma coisinha aqui? Pode utilizar? Não pode? Não, tem que pagar, então ele vai ficar de fora desse jogo, sem problema nenhum, mas a gente mantém o interesse na sua contratação.
São Paulo aí que agora tem mais uma nova dívida, que é essa dívida aí, por ter utilizado o Gustavo Santana contra o Cuiabá numa partida de sub-20. O que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká, a parceira aqui do nosso canal que tem as deliciosas marmitas, sucos, doces, lanches, mini pizzas e mini tortas. Você vai gostar demais, eu te garanto que o preço é justo e a qualidade é muito boa, não à toa que a Mandaká é a comida afetiva. Aceita VA, VR, chega para você no mesmo dia útil que você fez o pedido, você pode pagar na entrega, vem bem embalado, você vai gostar muito, mas muito mesmo, confia. E aí você usa o meu cupom Alexander para você ter R$40 de desconto na sua primeira compra até R$150. Se você já usou o cupom, não tem problema, pega os dados ali com algum conhecido, coloca o seu telefone, o seu endereço, você vai receber da mesma forma, tendo ainda esse cupom de desconto. Com R$40 na Mandaká, meu querido, dá para comprar muita coisa. Então aproveite bastante aí a nossa promoção. Eu vou indicar hoje. Já indiquei o arroz branco com estrogonofe, né? Deixa eu pensar. Eu vou indicar hoje a sobrecoxa desossada. Pô, já indiquei, né? Pô, mas ela é muito boa. Vale indicar de novo com arroz birubiru. Pô, é coisa fina. Coisa fina, você vai gostar demais. A sobrecoxa vem muito bem temperada. É a minha favorita, tá? É a minha favorita. Tem outras ali que estão começando a se tornar ali bem queridas, mas essa é a minha favorita. Então essa vai a minha indicação de hoje. Bora fechar o vídeo de hoje? O São Paulo foi denunciado pelo STJD por conta de cantos homofóbicos contra o Corinthians lá naquela partida em julho de 2025, válido pelo Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo acabou vencendo com 2 gols do atacante Luciano, naquele jogo que o São Paulo usou Super Tri ali, né, em parceria com a Superbet e tudo. E o São Paulo pode ser condenado ao pagamento de multa. A alegação é de que são, né, trechos homofóbicos e vai ser julgado, e esses cânticos foram ouvidos da arquibancada, e o São Paulo pode ser punido em até R$100 mil, conforme prevê o regulamento na competição, em casos de discriminação e injúrias nas arquibancadas. O cântico homofóbico que foi citado na denúncia é aquele do Ronaldo, né? Ronaldo saiu com 3 travecos, Vampeta pousou pra G, Dinei desmunhecou, aquela música lá na Fazenda, ele dançou e tudo mais. Então essa música que é conhecida, né? Que é sempre cantada contra o Corinthians, que realmente, né, traz ali um teor homofóbico, que a gente sabe. Se do nosso lado a gente reclama do post do Vitor Roque, daquele post do Tigrinho lá, com o Bambi lá, com o viado lá na boca, morto, e a gente sempre questiona aí o São Paulo ser chamado de Bambi e tudo. Então, acho que é no mínimo coerente a gente também acreditar que, pô, eu na minha vida de arquibancada, eu já cantei pra caramba essa música, cantei demais, e era uma das músicas que, né, mais é provocativa ao rival, e até uma resposta por anos e anos do São Paulo ser, né, falado que é Bambi, tudo e aquilo, e sempre sofre preconceito, sempre sofre aí com essas piadinhas homofóbicas. Acho que já deu, né? Acho que eu tenho certeza que a Independente, a Dragões, a Falange, as principais torcidas organizadas do São Paulo, têm total capacidade de fazer outra música que provoque os corintianos da mesma forma, mas sem ferir, né? Sem preconceito. Acho que eu não sou daqueles que, no futebol vale tudo, é uma brincadeira, são conhecidos assim, eu não gosto disso. Então, se eu condenei também o post do Vitor Roque, e também sempre quando a gente é chamado de meninas, até num pejorativo, além do lado homofóbico, nos chamam de mulheres ou meninas para também desmerecer porque mulheres seriam inferiores. Então, enfim, tudo isso acho que faz parte, acho que São Paulo, né, se está no regulamento, São Paulo tem que pagar 100 mil, que pague 100 mil, e acho que as torcidas poderiam ter outros cânticos ali que realmente podem provocar o rival, que acho que pode ser bacana da mesma forma. Beleza? O que você acha disso tudo? Achou que eu tô militando? É mimimi? Deixa aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal. Mais tarde, às 7 horas, não teremos o meu programa com o Ilídio Teixeira, mas teremos
uma entrevista bem legal com o Flávio Marques, ele que é conselheiro do São Paulo, ele declaradamente é da oposição, a gente vai ter um papo bem legal com ele, vai soltar aí para vocês a entrevista na íntegra. Beleza? Um abraço para todo mundo, boa terça-feira. Ah, lembrei, eu estarei no Tricolaços, tá? Também estarei no Tricolaços a partir das 5h30, estarei lá com o Rodrigo Bueno, da ESPN, ele será o convidado, estarei lá com o Maurício, com a galera do 3Z, com o Arnaldo e o Tirone deve estar de férias, então só com o Arnaldo, então estarei lá também fazendo parte ali dos entrevistadores do Tricolaços. Beleza? Um abraço, tchau!